Olá pessoal, bem-vindos a mais uma viagem pela história do nosso país. Hoje, vamos desembarcar em um período fascinante e cheio de contradições. A República Velha. Já ouviu falar em política do café com leite? Ou em voto de cabresto? Pois é, tudo isso nasceu nessa época, que vai de 1889 até 1930. Então, se prepara. Pega seu café e vem comigo desvendar como o Brasil era governado por coronéis, movido a grãos de café e abalado por revoltas. A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, não foi exatamente um movimento popular. Foi um golpe militar que derrubou o imperador Dom Pedro II e colocou os marechais no poder. Os primeiros anos, conhecidos como República da Espada, foram liderados por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi um período turbulento, de instabilidade econômica e autoritarismo. Mas a espada logo deu lugar à caneta dos fazendeiros. E aí começa a parte mais famosa dessa história. Entra em cena a República Oligárquica. Oligarquia é uma palavra chique para dizer que o poder estava nas mãos de poucos, mais especificamente, das elites agrárias de São Paulo, os grandes produtores de café, e de Minas Gerais, os poderosos criadores de gado. Essa aliança ficou conhecida como a política do café com leite. Funcionava assim: os presidentes eram escolhidos, ora de São Paulo, ora de Minas, garantindo que os interesses desses dois estados gigantescos fossem sempre prioridade. Era um revezamento no poder que deixava o resto do Brasil de fora das decisões importantes. Para garantir que esse esquema funcionasse, existia uma outra peça-chave: a política dos governadores. O governo federal apoiava os governadores dos estados, e em troca, esses governadores garantiam que apenas deputados e senadores alinhados ao presidente fossem eleitos. Era uma troca de favores em larga escala, que mantinha a mesma turma no poder. Mas como eles garantiam esses votos? Lá na ponta, no município. É aqui que entra a figura mais icônica e controversa da República Velha: o coronel. Mas calma, não estamos falando de um militar de alta patente. O coronel era um grande proprietário de terras, um chefe político local, com um poder imenso sobre a vida das pessoas em sua região. Ele mandava e desmandava. E o voto naquela época? O voto era aberto, não secreto como hoje. Isso significa que todo mundo via em quem você votava. Isso abria a porta para o famoso voto de cabresto. O coronel controlava a população local através de favores, empregos, ou até mesmo pela intimidação e violência. Ou os eleitores, muitas vezes seus empregados ou dependentes, eram conduzidos para votar nos candidatos indicados pelo coronel. Quem desobedecesse podia sofrer sérias consequências. Era assim que o poder dos grandes fazendeiros chegava até Brasília, garantindo a estabilidade da política do café com leite. Esse sistema, onde o poder privado dos coronéis se misturava com o poder público, ficou conhecido como coronelismo. Economicamente, o Brasil era o rei do café. O grão era nosso principal produto de exportação e a grande fonte de riqueza do país. Tudo girava em torno dele. Quando o preço internacional do café ia bem, a economia brasileira surfava na onda. Mas quando o preço caía, era uma crise geral. Para se proteger dessas quedas, o governo criou o Convênio de Taubaté. Basicamente, o próprio governo comprava o café excedente dos produtores, para manter o preço artificialmente alto. Era uma medida que beneficiava os cafeicultores de São Paulo, mas que custava caro para o resto do país, que pagava a conta. Mas você acha que todo mundo aceitava essa situação de braços cruzados? Que nada. A República Velha foi um caldeirão de tensões sociais e revoltas. O povo, excluído da política e sofrendo com a pobreza, se rebelou de várias formas. No sertão da Bahia, tivemos a Guerra de Canudos, liderada pelo beato Antônio Conselheiro. Milhares de sertanejos pobres se uniram em uma comunidade que desafiava o poder dos coronéis e da República. A reação do governo foi brutal, resultando em um dos maiores massacres da nossa história. No sul, tivemos a Guerra do Contestado, outra revolta popular de caráter messiânico, onde poceiros e pequenos agricultores lutaram contra os grandes fazendeiros e empresas madeireiras. Mais uma vez, a repressão foi extremamente violenta. Nas cidades, a insatisfação também crescia. No Rio de Janeiro, estourou a revolta da vacina. A população, já revoltada com as reformas urbanas que a expulsavam do centro da cidade, se levantou contra a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, que foi imposta de forma autoritária. Foi o estopim para uma semana de caos e barricadas na capital federal. E não podemos esquecer da revolta da Chibata Tambeme no Rio. Marinheiros negros e mulatos, liderados por João Cândido, o almirante negro, se rebelaram contra os castigos físicos cruéis, como as chibatadas, que ainda eram praticados na marinha. Eles tomaram navios de guerra e apontaram os canhões para a cidade.
exigindo o fim da violência. Foi um movimento poderoso por dignidade e direitos. Na década de 1920, o modelo do café com leite começou a dar sinais de esgotamento. Novos grupos sociais, como a classe média urbana, os operários e os militares de baixa patente, chamados de tenentes, começaram a exigir mais participação política. O movimento tenentista organizou várias revoltas, como os 18 do Forte de Copacabana e a famosa Coluna Prestes. Uma marcha de mais de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil, denunciando a miséria e a corrupção da República Velha. O golpe final veio em 1929. A crise econômica mundial, com a quebra da Bolsa de Nova York, derrubou o preço do café e abalou profundamente a economia brasileira. Politicamente, a aliança do café com leite se rompeu. São Paulo quebrou o acordo e indicou outro paulista para a presidência, Júlio Prestes, em vez de um mineiro. Minas Gerais então se uniu a outros estados descontentes, como a Paraíba e o Rio Grande do Sul, e lançou a candidatura de Getúlio Vargas. Júlio Prestes venceu as eleições, que, como sempre, foram marcadas por fraudes, mas a oposição não aceitou o resultado. O assassinato de João Pessoa, candidato a vice de Vargas, foi o estopim que faltava. Uma revolução armada tomou o país, e em 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder, pondo um fim à República Velha e iniciando uma nova era na história do Brasil. E assim termina nossa jornada por esse período. A República Velha foi uma época de imensas contradições, de modernização para poucos e exclusão para muitos, de poder concentrado, mas também de muita resistência e luta. Entender essa época é fundamental para entender o Brasil de hoje. Muitas das questões que enfrentamos, como a desigualdade regional e a influência de poderes locais, têm raízes profundas nesse período. Espero que tenham gostado. Se você curtiu essa aula, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários: qual parte da República Velha você achou mais interessante? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.